segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 31 de português do segundo ano. Vamos lá? Singular e plural, então, a nossa parte 2, né? Na nossa aula passada a gente já tinha visto um pouquinho, né, sobre o que? Singular e plural. Lembram o que é? Singular, eu estou falando do quê? De apenas um elemento, né? Plural, então, é quando são dois ou mais elementos, certo? Qual é o objetivo dessa nossa aula, então? Identificar palavras que representam singular ou plural. Reconhecer o emprego adequado de singular e plural nas diferentes o quê? Situações de uso da língua, certo? Para a sua atividade, então, depois que acabar a nossa videoaula, o que você vai precisar? Seu caderno de português, seu lápis de escrever, sua borracha e lápis de cor. Pega tudo aí para depois que acabar o vídeo, você já e o que? Mãos à obra, né? Mãos na massa. Então, relembrando qual é o conceito, né, de singular e plural. Quando a palavra indica somente um elemento, dizemos que essa palavra está no singular, né? Uma caneta. E quando a palavra indica mais de um elemento, né? Dizemos que a palavra está no plural. Por exemplo, duas canetas, três canetas, né? Eu não vou poder falar duas canetas, três canetas. Se é uma caneta. Também não posso falar eu tenho uma canetas, né? Que daí estaria o quê? Errado. Então, se eu tenho uma caneta, uma canetinha, duas canetas, ou, né, no caso aqui, duas canetinhas, certo? E três, né, assim por diante. Mesma coisa com vários outros, né, objetos, elementos que nós temos. Aqui, então veja só, os bichos que aparecem a seguir. O que nós temos aqui? Vamos contar? Então, um gato, um tatu, um cachorro, uma vaca e um rato. Então, conte os bichos e fale o número para indicar a quantidade. Em seguida, desenhe, então, aqui nesse quadrado com o seu dedo. Certo? Quantos bichos nós temos aqui, então? Muito bem. Temos o quê? 5, né? Fizeram lá com o dedinho, então, ó, o número 5. Isso aí. Agora, então, por exemplo, e se em vez de um bicho, né, de cada, aparecessem vários, como que ficaria? Nesse exemplo aqui, vocês podem me ajudar? Vocês ainda lembram da aula passada de um elemento ou mais? Então, se eu tenho aqui um rato, ali eu tenho do ladinho dele, então, tem o quê? Tem dois o quê? Rato? Não, né? Então, eu tenho dois ratos. O que eu acrescentei, então, aqui? Rato, ratos. A letrinha S. Muito bem. E agora? Né? Conferindo, então, um rato, dois ratos. E agora? E se em vez, né, de um bicho de cada aparecessem vários, como ficaria? Ali eu tenho o quê? Um gato. E aqui do lado, então, eu tenho três gato? Não, né? Três gatos.
O que eu acrescentei de novo, então, na minha palavra gato? A letrinha S. Muito bem, vamos conferir? Um gato, 3 gatos. Excelente. Vejamos, então, esse exemplo. E se em vez de um bicho de cada, aparecessem vários, como que ficaria? Já pensou aparecer tudo isso? Então, nós temos o quê? Tá? E agora? Nós temos ali o quê? Muitos. Muitos o quê? Tá? Certo? Então, o que eu acrescentei aqui também? Só a minha letrinha S, né? Lembra que na nossa aula passada a gente viu que algumas palavras, né, elas o quê? Elas se modificam, né? Que nem no caso do ão, né, do caminhão, ela mudou para ões, né? Então, além de acrescentar o S, eu tive que mudar o ão para ões. E que letra colocamos no final de cada palavra dos bichos citados, então? Ali, acima, que nós vimos. A letra S. Muito bem. Então, né, para modificar do singular um tatu para vários tatus, eu acrescentei o S, a nossa letrinha S. E aqui, então, mas tome muito cuidado. Repare as seguintes palavras. Nós temos aqui lápis e ônibus. Veja que as duas, então, o que acontece? As duas já terminam com S. Mas será que elas indicam mais de um? Se eu estou falando, eu tenho um lápis, né? Ou a professora fala assim, agora vocês peguem o lápis de escrever. Ou agora vocês peguem seu lápis de cor. A professora está falando, né, por exemplo, na cor verde, que nem nós temos aqui. Agora pegue seu lápis de cor verde. A professora está falando de um lápis ou mais lápis? E no caso do ônibus? Hoje eu precisei sair, né, e pegar um ônibus. Eu estou falando de um ônibus ou de mais ônibus? Muito bem, então estou falando, né, do quê? De um lápis, estou falando de um ônibus. Então, essas duas palavras, né, do nosso exemplo, elas terminam com S, mas, então, o quê? Elas não indicam mais de um, certo? Eu não estou falando né, 2, 3. Aqui tem o quê? O exemplo, né, a imagem do quê? De apenas um. E esse um, ele não está no plural, né? Porque eu não vou falar, agora vocês peguem seu lápis de escrever. Não, né? Então, agora vocês peguem o seu lápis de escrever. Então, agora vamos praticar um pouco oralmente. Vamos lá, vocês vão aí na sua casa, né? Olhando o vídeo, vão marcar. Marque com um X com o seu dedo nas palavras que terminam com a letra S e indicam mais de um. Aqui, gatos. Ele está falando de um gato ou de mais gatos? Mais de um gato, né? Pássaros. Ele está falando de um pássaro ou mais pássaros? Está indicando mais de um, certo? Tênis. E agora?
tênis é a nossa mesma situação do lápis e do ônibus, né? Eu falo assim, eu vou calçar meus tênis, eu tenho meu tênis, né? Então, ele já tem o S, mas ele não está, né, indicando mais de um tênis, né? Por exemplo, se eu falar assim, Joãozinho, vai lá e pega o seu par de tênis, né? Estou falando para ir lá pegar o par de tênis. Se, por exemplo, a prof deixasse a seguinte questão para vocês, contem quantos pares de tênis vocês têm em casa. Então, né, a prof estaria perguntando, né, quantos pares. Então, não seria apenas um par de tênis. Então, o que vai diferenciar vai ser a pergunta inicial. Então, aqui, está falando do quê? Mais de um? Não, está falando apenas do tênis. Ônibus, está falando mais de um? Não, né, está falando apenas do ônibus. Pires, aquele pratinho, né, que a gente coloca a xícara em cima, também termina com S. Mas um pires indica o quê? Um pratinho daqueles. Dois pires indica o quê? Dois pratinhos daquele. Então, ele sempre vai continuar terminando com S. E nem por isso ele está no plural. Tatus, então eu estou falando de mais de um. Por quê? Se fosse um, como seria? Isso aí, seria tatu, né? Opa, vamos voltar, conferir. Então, os que a letra S indicaram mais de um foram gatos, pássaros e tatus. Muito bem. Agora, mais um. Marque um X com o dedo, vamos lá marcar o X, nas palavras que estão no singular. Isto é, aquelas que indicam o quê? Apenas um elemento. Aqui, a vaca. Então, eu estou falando do quê? De uma vaca. Muito bem. As lojas. Então, eu estou falando do quê? De várias lojas, mais de uma loja. Então, aqui, não. Os tatus. Eu estou falando do quê? Né? Não é apenas um tatu, são mais tatus. O pires, lembra? Um pratinho daquele é um pires, então o pires. Aqui, o tênis. Um tênis, né? Ou um par de tênis. E ali, o gato. Então, eu estou falando de um gato, né? Senão seria os gatos. Então, outra forma para observar e não ter erro se é singular ou plural, lembra que a prof falou que vai determinar o quê? O início, né? O que inicia, que nem ali. A diferença que nós temos entre a e as e o e os, né? Para frente a gente vai ver ainda que tem uma, uns, uma, né? Uns. E daí nós iremos falar o quê? Do nosso masculino e feminino, né? Então aqui, se eu tô falando de a, é o quê? Um só. As significa que são o quê? Mais que um, certo? Se eu estou falando de o, então é o elemento, é uma coisa só, né? O lápis, o dado, o homem. E os, então, eu estou falando de mais, certo? Os tatus, os cavalos, os cachorros, os, né, gatos. Então, se eu acrescento o S aqui, a palavra, né, que vem antes, eu já vou identificar então o quê? Se está no singular, falando de um, ou se está no plural, falando de dois ou mais. Por quê? Porque quando a gente cria uma frase, a gente não pode começar com o singular e terminar no plural, né? Eu não posso falar há lojas.
Então, a frase inteira, né? As lojas estão em liquidação, né? Ou a loja X, né? Ah, aquela loja lá tá em liquidação, né? Daí eu posso falar no singular, mas daí, consequentemente, toda a minha frase tem que estar ou ela no singular ou no plural. Então, vejam, que indicam um elemento só, a vaca, o pires, mesmo terminando com S, lembram que o pires ele vai estar tanto no singular quanto no plural, terminando em S. O tênis, que é a mesma situação, e o gato. Isso aí. Então, organizando o que nós estudamos hoje. Singular representa o quê? Um elemento, exemplo, o gato, o tênis. E plural, mais de um elemento. No exemplo aqui, então, os gatos e os tênis. Certo? Ó, um gato, dois gatos, né? Ou mais. Então, o gato, singular. Os gatos, plural. O tênis, singular. Os tênis, plural. Então, nessa aula de hoje vimos o quê? Quando a palavra indica somente um elemento, dizemos que a palavra está no singular. E quando a palavra indica mais de um, dizemos que essa palavra está então no quê? Plural. Muito bem, espero que tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, volte ao vídeo, assista novamente, né? Para tirar qualquer dúvida. Até a nossa próxima aula e se cuidem!